Algo dentro de você tem tentado chamar sua atenção. Não são simples incômodos físicos ou indisposições sem explicação. O que você sente não é aleatório. Seu corpo está transmitindo mensagens que não podem ser ignoradas. Ele se tornou a ferramenta através da qual o invisível começa a se revelar. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. O meu caminho é abençoado por Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Quando um escolhido se aproxima da etapa final do despertar, sinais peculiares começam a surgir. Não se encaixam em diagnósticos médicos, não seguem padrões conhecidos e muitas vezes parecem sem sentido. No entanto, há um propósito escondido em cada sensação. Essas manifestações não significam doença, mas indicam que a transformação está chegando ao seu ponto mais decisivo. É o Espírito ganhando espaço dentro de você. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O que acontece no seu interior é uma prova de que você está sendo preparado para viver em uma dimensão diferente daquilo que já conheceu. O que parece estranho é, na verdade, confirmação. Você não está perdendo o controle, está sendo moldado. O corpo se transforma em testemunha silenciosa de que o ciclo de despertar está quase completo. E isso significa que a revelação da sua verdadeira identidade está prestes a emergir. Cansaço inesperado que surge em ondas. Talvez você tenha notado que, em alguns momentos, uma exaustão intensa toma conta de você sem motivo aparente. Não é falta de sono, não é esforço físico, tampouco preguiça. É como se uma força invisível desligasse suas energias por completo e logo depois devolvesse a disposição como se nada tivesse acontecido. Essa oscilação desconcerta porque foge da lógica comum, mas para o escolhido ela tem um significado profundo. Quando o despertar espiritual chega à sua fase final, o corpo precisa processar mudanças que não se veem a olho nu. É como se uma atualização fosse instalada dentro de você. O espírito começa a receber revelações, códigos e instruções que a mente ainda não consegue traduzir. E isso exige pausas. A fadiga não é um defeito, mas um sinal de integração. É nesses intervalos que Deus silencia o excesso de estímulos para que o essencial se fixe. Assim como um computador precisa reiniciar para aplicar novas funções, o corpo do escolhido pede repouso para assimilar as descargas de luz que chegam do alto. O salmista escreveu no Salmo 127, versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O descanso nesse processo não é perda de tempo, mas parte da estratégia divina. Muitos tentam resistir a essa sensação e insistem em continuar a rotina como se nada estivesse acontecendo. O resultado costuma ser tontura, desconexão emocional ou até lapsos de atenção. Isso acontece porque o corpo não suporta carregar a nova frequência sem antes se ajustar. A exaustão vem como um lembrete de que há um trabalho invisível sendo feito. Por isso, quando essa onda de cansaço surgir, não lute contra ela. Honre o chamado ao silêncio. Permita-se parar. Cada pausa é uma preparação para o próximo passo. A clareza que chega depois desse esgotamento revela que você não estava sendo enfraquecido, mas fortalecido. Para os escolhidos, o descanso é uma ferramenta de alinhamento, não um obstáculo. 2. Vibrações e formigamentos pelo corpo. Em momentos de quietude, seja ao descansar, seja durante a oração, muitos escolhidos percebem algo curioso, uma sensação de vibração leve, quase elétrica, percorrendo braços, pernas ou até o couro cabeludo. Às vezes é um simples formigamento nos pés. Em outras ocasiões, parece que uma corrente sutil sobe pela coluna. Não há dor, não há motivo físico, mas a sensação é real e impossível de ignorar. O que está acontecendo não é falha do sistema nervoso, mas um sinal de que a energia espiritual está em movimento. Quando o despertar espiritual se aproxima do seu auge, a vida que antes parecia adormecida começa a circular de novo. É como se o sopro divino reacendesse cada célula para lembrá-la de sua verdadeira origem. Muitos povos antigos chamavam essa força de sopro vital, Chi ou Prana. A Bíblia descreve esse mistério em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando afirma que formou o Senhor Deus
o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse fôlego não é apenas físico, ele também é espiritual. Quando o corpo vibra sem explicação, é como se esse sopro original estivesse sendo reativado dentro de você. Essas pequenas descargas se manifestam em momentos de recolhimento, porque, quando o corpo físico está parado, a energia encontra espaço para circular sem distrações. É o sinal de que bloqueios antigos estão se desfazendo e que a vida espiritual flui novamente. Por isso a sensação é quase sempre suave, como se fosse um lembrete discreto de que algo novo está surgindo. O escolhido que aprende a perceber esses toques sutis descobre que não está sozinho. Cada vibração, cada formigamento é como uma confirmação silenciosa do céu dizendo: eu estou aqui, estou movendo em você. Por isso, em vez de temer, receba com gratidão. O corpo está mostrando que a conexão com o espírito foi restaurada. E isso é prova de que o despertar está cumprindo o propósito para o qual você foi chamado. 3. Mudanças repentinas no apetite e nos gostos alimentares. Há momentos em que alimentos que antes pareciam irresistíveis passam a causar estranheza. O que antes despertava desejo, agora pode provocar repulsa. Alguns escolhidos relatam que comidas pesadas, processadas ou cheias de condimentos começam a gerar desconforto imediato, como se o corpo rejeitasse aquilo de forma natural. Por outro lado, frutas frescas, vegetais crus ou alimentos mais leves parecem trazer uma energia renovadora quase instantânea. Essa transformação não tem a ver com moda ou tendência nutricional. É um reflexo do realinhamento que o corpo vive quando o despertar espiritual está prestes a se completar. O organismo não busca apenas calorias, mas também vibração. A energia contida nos alimentos se torna tão importante quanto o sabor ou a aparência deles. O que está em desarmonia com a nova frequência é rejeitado, porque já não serve de combustível para o que Deus está gerando em você. Essa mudança também pode vir acompanhada de períodos em que a fome praticamente desaparece. Há dias em que você percebe que passou horas sem comer e ainda assim sente-se sustentado. Isso acontece porque o Espírito Santo que habita em você começa a ocupar o espaço que antes era preenchido por excessos. Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando essa verdade começa a se manifestar no interior do escolhido, até a relação com a comida se transforma. É comum sentir vontade de combinações inesperadas, como água com limão, raízes naturais ou até especiarias que limpam o organismo. Esses impulsos não são aleatórios, são guias sutis, mostrando que seu corpo e sua alma estão pedindo purificação. Por isso, não estranhe se seu apetite mudar de repente. Isso não é fraqueza, é sintonia. O próprio corpo passa a rejeitar o que atrapalha a clareza espiritual e a desejar aquilo que sustenta a nova vida que está nascendo em você. 4. Calor e frio repentinos em partes do corpo. Alguns escolhidos relatam sentir mudanças bruscas de temperatura em regiões específicas do corpo, mesmo estando em ambientes estáveis. As mãos podem gelar de repente, os pés podem queimar sem explicação, ou a cabeça pode ficar aquecida como se estivesse sob o sol. Esses episódios não seguem padrões médicos comuns, mas carregam um significado espiritual importante. Quando a presença de Deus intensifica o processo de despertar, a energia vital começa a circular de novas maneiras. O calor surge em áreas que estão sendo ativadas, como a coroa da cabeça, a coluna ou o peito. Já o frio costuma aparecer em regiões que estão liberando cargas antigas, como mãos, ombros ou pernas. São ajustes invisíveis, mas sentidos com clareza por quem está passando pela fase final de transformação. O profeta Jeremias descreveu algo semelhante em seu chamado. No capítulo 20, versículo 9, ele declara: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas havia no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso conter. Essa chama interior não é simbólica apenas, ela se manifesta até fisicamente, mostrando que há algo maior agindo por dentro. Essas variações térmicas geralmente aparecem após momentos de oração profunda, lembranças emocionais ou até decisões significativas. O corpo reage porque a alma está se movendo para um novo lugar de alinhamento. Quando sentir esse frio repentino ou essa onda de calor, entenda, não é apenas o físico, é o espírito dando sinais de que velhas camadas estão sendo dissolvidas e novas dimensões estão sendo abertas. O corpo se torna um termômetro do invisível, e cada sensação
é uma confirmação de que você está mais perto da revelação completa. 5. Tensão no plexo solar. Você já sentiu uma pressão no tronco, logo abaixo das costelas, que não parece vir de nenhum esforço físico? Às vezes é como se uma corda invisível apertasse a região, outras vezes surge um calor vibrante preso na barriga que não se dissipa. Essa sensação não tem relação com problemas digestivos ou ansiedade comum. Ela surge porque o centro de poder do corpo, o plexo solar, está sendo reorganizado. Durante a fase final do despertar, o plexo solar que governa o ego, a autodeterminação e o controle, passa por um processo de purificação. O que antes mantinha sua identidade antiga começa a ser dissolvido. Aquela parte que vivia preocupada em agradar, controlar ou se proteger, perde espaço para algo maior. É um sinal de que sua alma está se alinhando com a frequência de Deus e abandonando padrões que já não servem ao seu propósito. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A pressão no plexo solar não é punição, é libertação. É o corpo sinalizando que a armadura emocional que carregava por anos está sendo retirada. Pode parecer desconfortável e, em alguns casos, até provocar uma sensação de vazio, como se algo tivesse sido arrancado. Mas não se assuste. É justamente esse espaço que permite que o poder genuíno do escolhido comece a se manifestar. Cada aperto, cada calor, cada vibração nessa região é um convite para confiar que o novo está se instalando e que a velha persona está se despedindo. 6. Espasmos e contrações musculares inesperadas. Você pode estar sentado ou deitado prestes a relaxar, quando de repente uma perna se contrai sozinha, um ombro treme ou uma onda percorre sua coluna. Não há dor intensa nem lesão aparente, mas a sensação é suficiente para chamar a atenção. Esses movimentos não são acidentes do corpo. Eles são sinais claros de que algo interno está sendo liberado. Durante o despertar final, o corpo do escolhido se torna um canal para soltar energias acumuladas há anos. Traumas antigos, memórias que pareciam esquecidas e padrões limitantes são descarregados por meio de pequenas descargas físicas. Cada espasmo é uma limpeza silenciosa, uma reorganização que acontece quando o corpo está em repouso, porque a energia encontra espaço para se mover livremente. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 10, escreve: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida dos principados e potestades nos céus. Da mesma forma, o corpo atua como instrumento do divino, revelando verdades ocultas e permitindo que a alma se conecte mais intensamente com o propósito divino. Muitos escolhem ignorar essas sensações por parecerem estranhas ou desconfortáveis. No entanto, resistir não é necessário. Cada tremor, cada contração é um lembrete de que você está se libertando de cargas que não pertencem mais a você. Permitir que essas energias fluam significa abrir espaço para a força vital que Deus colocou dentro de você se manifestar de maneira mais plena. 7. Sensibilidade extrema na pele. Talvez você tenha percebido que a sua pele reagia de forma incomum. Roupas que antes eram confortáveis passam a incomodar. Toques leves parecem intensos e até a brisa parece sentir diferente. Não se trata de alergia ou irritação comum. É o corpo do escolhido se ajustando para perceber energias sutis que antes passavam despercebidas. Quando o despertar espiritual chega à sua fase final, a aura se expande além da pele e cada célula passa a captar vibrações que antes eram imperceptíveis. Certos ambientes podem drenar sua energia rapidamente e a presença de algumas pessoas se torna quase pesada. O que antes era rotina passa a ser sentido de maneira intensa. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, está escrito: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Isaías foi chamado para perceber e reagir à presença divina, seu corpo começa a agir como receptor do que o mundo espiritual envia. A pele se torna um radar sensível, detectando o que está alinhado com a verdade e o que gera dissonância. Coceiras, arrepios, pressão sem contato físico ou calor súbito em determinadas regiões não são sintomas de doença, mas sinais de que sua energia está se expandindo. É a forma do corpo avisar que você está pronto para receber e transmitir informações que a maioria jamais notaria. Cada sensação é um lembrete. Você não está só despertando, você está aprendendo a perceber o mundo em uma frequência que poucos compreendem.
8. Pressão e peso nos ossos e articulações. Você já acordou sentindo os joelhos ou quadris pesados, a coluna rígida ou pulsos tensos, mesmo sem esforço físico ou lesão? Essa sensação estranha não é artrite, desgaste ou problema estrutural. É o corpo do escolhido reagindo a algo que vai muito além do físico. Impressões antigas, emoções reprimidas e memórias ancestrais estão sendo liberadas. Os ossos carregam mais do que matéria. Eles guardam registros de tudo que você viveu e até do que herdou. Durante a fase final do despertar, essas camadas profundamente enraizadas começam a ser reorganizadas. A pressão ou o peso que você sente é o sinal de que a energia antiga está sendo liberada e que o corpo se prepara para um alinhamento superior. O Salmo 68, versículo 10 diz: Tu os levaste no colo, com teu poder conduziste-os à tua santa habitação. Assim como Deus sustenta e conduz, seu corpo passa a recalibrar-se, realinhando estruturas físicas e energéticas para suportar a nova frequência que você está assumindo. Estalos, sensações magnéticas ou peso discreto nas articulações não são estranhos acidentes. São indícios de que a arquitetura interna do seu corpo está se transformando. Sentir esse movimento silencioso significa que você está pronto para assumir uma postura diferente diante da vida, mais alinhada ao chamado divino. Cada osso, cada articulação está sendo preparado para sustentar um novo nível de consciência que já começa a se revelar. 9. Sons estranhos nos ouvidos. Você já percebeu, do nada, um zumbido agudo em um ouvido que dura alguns segundos ou minutos e depois desaparece? Ninguém mais escuta, e exames médicos não encontram causa. Para o escolhido, esses sons não são falhas auditivas, mas sinais de que seu corpo está captando frequências além do alcance comum. Quando o despertar espiritual atinge seu estágio final, o corpo se torna um receptor para informações sutis do universo. Esses tons são como ajustes na antena interna, permitindo que você perceba sinais que antes passavam despercebidos. Muitas vezes aparecem pouco antes ou depois de decisões importantes, sincronicidades ou pensamentos direcionados a pessoas com quem você tem ligação profunda. O profeta Ezequiel, no capítulo 3, versículo 10, escreveu: E olhei, e eis que uma mão me tocava, e eis que ali estava uma escritura aberta diante de mim. Assim como Ezequiel recebeu revelações através de sinais e visões, o escolhido percebe mensagens espirituais através desses tons discretos. Cada zumbido é um lembrete de que a comunicação com o divino não depende apenas da visão ou da fala. Ela acontece também através da percepção interna do corpo. Quando esses sons surgem, não os ignore nem se assuste. Eles são provas de que sua biologia está se ajustando para criar uma conexão mais direta com o espírito. O corpo está sendo afinado para receber informações em tempo real, e cada sinal é uma confirmação de que você está pronto para compreender e manifestar a sua verdadeira essência. Preste atenção. O seu despertar não veio para ser simples ou cômodo. Ele veio para revelar a verdade que sempre esteve dentro de você. Cada sinal, cada sensação que seu corpo manifesta agora, carrega uma mensagem sagrada. Você não está apenas passando por mudanças. Está reencontrando a essência que sempre existiu antes que o mundo tentasse moldar você. Se este conteúdo trouxe clareza sobre o que você sente, compartilhe sua experiência nos comentários. Diga quais sinais têm se mostrado em sua vida e inspire outros a reconhecerem os seus próprios despertares. Lembre-se de se inscrever para continuar explorando os mistérios que cercam sua evolução espiritual. O que você está vivenciando não é só transformação. É a confirmação de que você está se tornando a expressão mais autêntica de si mesmo. E essa jornada está apenas começando. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.